representa praticamente 50% também do PIB nacional, da produção nacional, e não tem o reconhecimento direto do governo. Então, toda vez que o governo determina uma regulamentação para qualquer tipo de segmento, o serviço nunca está contemplado. E essa é a briga que nós temos constantemente aí, tentando defender o nosso segmento, porque quem gera emprego e renda no país, acho que tem que ter um pouco mais de valor. Infelizmente, o nosso país não reconhece o setor de serviço como um segmento de representatividade. Ô Paulo, e é daí, dessa falta de representatividade, é que vocês estão querendo montar uma central sindical? É daí que vem essa motivação? Olha, a central sindical é um sonho que nós temos, né? Não quer dizer que isso seja uma realidade, vai ter muito caminho pela frente para percorrer, mas as centrais sindicais dos trabalhadores, elas têm praticamente mais de 30 anos de existência. E elas vêm se fortalecendo, mesmo sem o reconhecimento sindical. Então, a Central Sindical do Trabalhador é uma entidade civil, como é a Abrace, como é o PNBE, como qualquer outra entidade. Ela simplesmente foi no cartório, registrou, só que ela tem o reconhecimento e ela de repente, ela não tem a representatividade, mas tem a representação dos trabalhadores. O trabalhador reconhece muito mais uma central sindical hoje do que uma confederação ou uma federação de trabalhadores. No setor empresarial é diferente. Nunca houve uma iniciativa como essa, de tentar montar uma central sindical. Porque a central sindical é uma entidade que ela é horizontal. Ela não tem aquela estrutura piramidal que possui uma federação, que possui uma confederação, que acaba burocratizando e criando reis dentro de instituições que não saem de lá nunca. Me dá um exemplo de alguns reis aí que... Eu não gosto de falar nomes, mas é claro, só se você pegar lá as 4 confederações, você vai ver que pelo menos cada presidente está lá há mais de 10 anos. Então isso, para mim, é uma assim, forma... a Confederação do Comércio... Indústria, transporte, agricultura, pode pegar todas elas, você vai ver que tem no mínimo 10 anos do mesmo presidente. Comércio, por exemplo, ele está há 20 anos. Então você acha que é uma entidade democrática que mantém um presidente por mais de 20 anos na mesma entidade? Eu acho que as entidades têm que ter espaço de renovação, como acontece no PNBE. Nós estávamos conversando aqui, parece que se renovam a cada ano, é eleito um primeiro coordenador. Isso é salutar, esse negócio de falar, olha, precisa ter uma sequência. Não, se você tiver uma coordenação que ela está imbuída do trabalho, que está trabalhando em conjunto, obviamente você vai manter a mesma linha de trabalho saindo o primeiro coordenador ou não. Nós não podemos viver com o rei sendo contemplado o tempo todo pelos súditos, que é o que acontece na cadeia sindical dos empresários. Mas você acha que essa central sindical que vocês estão sonhando e estão se movimentando para que ela aconteça, ela com o reconhecimento que o governo brasileiro vai fazer para as centrais sindicais dos trabalhadores, ou seja, as centrais sindicais dos trabalhadores vai começar a ter recursos dados repassados pelo governo. 5% da arrecadação sindical, praticamente, eles vão arrecadar. Ou seja, vai ser um volume de recursos brutal e fantástico. Você montando uma central sindical, você acha que você também vai ter esse acesso? Não, nós vamos lutar para isso. Acho que é uma dificuldade que nós teremos, porque seremos impugnados aí pelas centrais que eu acabei pelas confederações que eu acabei de citar, pelas próprias federações estaduais. Todas elas, obviamente, nos impugnarão. Mas é um direito que o empresário tem de ter uma isonomia com o trabalhador. Você tem numa cadeia sindical hoje, sindicato, federação e confederação. Isso tanto no lado dos trabalhadores como no lado dos empresários. A partir do momento que o trabalhador passa a ter uma central sindical reconhecida pelo governo, os empresários também poderão ter. Sem e dúvida. nós estamos tentando agora, obviamente, analisar o projeto de lei, porque o projeto de lei que o governo encaminhou para o Congresso Nacional, que está na Comissão de Trabalho lá com o deputado Nelson Marqueselli, ele é um projeto de lei que simplesmente só fala de trabalhador, como se o empresário não existisse. E isso eu acho que é um absurdo contra a CLT, que determina isonomia entre patrão e empregado. Porque hoje, a situação do patrão, principalmente da pequena e média empresa, é inversa do que era no passado. Aquilo que você me perguntou da classe média, acontece também com os empresários de pequena e média empresa. Hoje o trabalhador é que determina a regra do jogo. Tem o presidente trabalhador até o assessor do ministro, todos eles vieram da cadeia sindical. E o empresário está do lado de cá apanhando o tempo todo. Então muitos empresários estão aí até sem querer, porque são ex-trabalhadores que vieram da fábrica, perderam emprego,
pegaram toda a poupança da vida inteira e montaram um negócio e estão aí sofrendo como nós. Outros não, outros são por ideologia. Meu caso, por exemplo, eu já, desde que me conheço como gente, sou microempresário, sou empresário, mas alguns trabalhadores viraram empresários sem querer. E não tem o reconhecimento do governo. O governo, parece que quem produz no governo é bandido. Você viu aí a própria declaração do nosso ministro o Paulo Bernardo, agora recentemente, dizendo que, olha, quem é contra a CPMF é sonegador. Mas por que é sonegador? Quer dizer que então eu não posso protestar? Só pode protestar o trabalhador, só pode protestar a classe pobre, um empresário não pode fazer nenhum tipo de protesto. Eu não estou nem entrando no mérito se eu estou certo ou estou errado. Mas eu quero ter o direito de ir até a rua protestar sem ser chamado de sonegador por um ministro de Estado. Então nós chegamos a uma situação que está muito difícil de manter uma relação boa entre empresário e governo federal, principalmente. Ô Paulo, aproveitando eu tenho uma sensação muito desagradável em relação à Federação das Indústrias. Porque as federações das indústrias, que são estaduais, todos os seus estados têm a federação, tem depois uma confederação, que é a CNI, né? E essa confederação é sempre uma pessoa do Nordeste, ou seja, de um estado como Alagoas, Sergipe, e os estados onde tem uma massa industrial muito grande, como São Paulo, Minas, Paraná, eles nunca têm o presidente da CNI. E esse presidente da CNI acaba sendo um político. Por que acontece isso, Paulo? Bom, você disse tudo, né? O presidente é um político. E você está só me colocando em saia justa no programa aqui, mas a gente vamos responder, porque eu acho que não tem nenhum problema. São 27 estados na federação e cada um tem a mesma quantidade de votos, independente de São Paulo ter 50% do PIB nacional, ou do Rio de Janeiro ter mais 30%. No Sudeste, basicamente, você tem quase que 80% do PIB nacional, não só na indústria, como em serviços, em qualquer outra atividade. E um estado do Nordeste tem o mesmo peso de voto que o São Paulo, que o Rio de Janeiro, que Paraná, e realmente fica uma condição desigual, porque a partir do momento que eles se unem, se você unir os estados do Nordeste e do Norte, eles ganham qualquer eleição. Porque o Sudeste nunca está alinhado, vamos dizer assim. Então o Rio quer ser presidente, São Paulo quer ser presidente, o Paraná quer ser presidente, só que não tem voto suficiente. Aí o Nordeste vai lá, põe um candidato, que geralmente é um político de renome, no caso que você está citando, é até um ex-banqueiro, que teve alguns problemas no banco dele aí, e é o presidente atual da CNI. Eleito por quem? Pelos votos do Nordeste, no Norte e Nordeste, que se você somar, dá praticamente 50% da quantidade de estados do país. E isso acaba fazendo, no meu entender, Paulo, com que a CNI concorde ou quase vire um chapa branca, ou seja, aquele que dá o apoio direto para o governo. E tirando muito o peso, porque a CNI deveria ter um peso imenso e, no fim, a Fiesp acaba tendo, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, acaba tendo um peso, às vezes, aparece mais do que a CNI, né? Isso daí, na sua opinião, você acha que com uma central sindical, como vocês estão pensando em fazer, nós não vamos ter esse tipo de problema também? Olha, depende da quantidade de sindicatos, porque quando você fala em central sindical, quem elege o presidente da central sindical são os próprios sindicatos, não importa em qual estado ele se encontre. Então é diferente de uma confederação. Você pega, por exemplo, uma federação lá do Nordeste, de qualquer estado do Nordeste, ela tem 10, 20 sindicatos filiados. Uma federação tem 10, 20 empresas, enquanto a Fiesp aqui, você tem praticamente 130 sindicatos. Você pega lá o sindicato da Paraíba, vai ter lá 10 sindicatos. Ele tem o mesmo peso que a Fiesp. Quando você colocar toda essa massa de sindicatos votando, você tem 130 sindicatos contra talvez 130 lá do Nordeste inteiro. Então, é isso que eu digo, que a diferença é muito grande. Isso quando eu falo em Fiesp, porque você citou o exemplo, mas isso acontece na FEComércio, acontece na Federação dos Transportes, acontece em todas as federações. São Paulo sempre tem um peso maior. Então, se você coloca uma indústria, 130 sindicatos votando todos juntos, só São Paulo já elegeria praticamente um presidente. Aí você está colocando o peso do PIB, e não o peso do Estado.
É diferente a situação da central sindical. Perfeito. Então, espero que você tenha sucesso nisso, Paulo. Nós temos mais 2 minutos de programa, claro, e eu queria que você fizesse um apanhado de tudo isso que você falou. Bom, eu acho que nós, empresários, temos sofrido muito nos últimos 10 anos por pressões aí do governo federal, do governo estadual, municipal. Recentemente aqui o nosso prefeito também deixou de pagar os prestadores de serviços. Quer dizer, todos os problemas gerados pelo país, quem mais sofreu com a quebradeira foi o próprio mercado. E acho que nós precisamos nos mobilizar, nos unir, e só de maneira associativa e de mobilização forte que nós teremos sucesso. Por isso que eu acho que a união dos empresários, sejam eles de serviços, da indústria, do comércio, com um único objetivo, que é melhorar o país, diminuir a carga tributária, oferecer mais serviços, gerar mais empregos, é que nós teremos sucesso no país. Eu acho que um governo que não apoia os empreendedores não pode se considerar um governo justo. É isso que eu queria deixar esse recado para quem está nos assistindo. Tá bom, muito obrigado, Paulo. E nós estamos encerrando o programa Cresce Brasil, que é uma realização do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Muito boa noite e obrigado pela sua atenção.